O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões, todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Amém. Podemos nos sentar. O incipit que prepara o Evangelho que acabamos de escutar, retirado de Mateus no seu capítulo 4, versículo 4, mas que ecoa, na verdade, o texto do Deuteronômio, faz-nos uma constatação. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Somos seres viventes e que dependemos de algo para estar nesta nossa condição de vida. O alimento é o alimento que nos constitui em nossas estruturas, em nossas fibras. No entanto, como seres humanos, não somos dependentes apenas dessa constituição física. A nossa alma também tem sede. E em nome dessas sedes e dessas fomes, nós nos encontramos ou nós nos perdemos. Nós participamos desta condenação de tudo aquilo que é vivo, que necessita para continuar vivendo, de se alimentar. No entanto, diferentemente de tudo aquilo que é vivo, que precisa para manter-se vivo, alimentar-se, e que sacia sua fome em questões objetivas, as plantas retiram da natureza o seu nutriente e assim vicejam, os animais no seu instinto se realizam. Nós, enquanto seres humanos, padecemos de uma paixão que não tem fim. Não há nenhuma coisa, não há nenhuma realidade, não há nenhuma pessoa que nos satisfaça completamente, porque a nossa sociedade se alimenta das próprias fomes, e no momento em que nós imaginamos que alguma coisa irá realizar nossa fome e nossa sede, nós nos encontramos diante da verdade do poeta. O querer é uma bruta flor dentro de nós, não é? Estamos insatisfeitos. Caetano Veloso tem uma belíssima música que descreve isso, né? Onde queres calor, eu sou frio. Quer dizer, nós, enquanto seres humanos, estamos condenados a sermos insatisfeitos, porque somos seres de pulsão. Quer dizer, o nosso desejo não se realiza na coisa, ele é sempre para além da coisa. E esta consciência, diria, é uma das mais importantes. Temos que nos interrogar todos os dias sobre as nossas fomes, porque senão seremos devorados por elas, não? O ser humano é o único tipo de animal pensante que pode ser devorado pela própria fome. Ou você já não viu alguém devorado pela ambição, pelo dinheiro? Ou você já não conheceu alguém devorado pelo desejo de possuir isso ou aquilo? Ou você já não conheceu alguém devorado pela sede de poder? É isso. Nós, enquanto seres humanos, podemos perder nossa saúde, nossa paz, pelas fomes desencontradas que trazemos dentro de nós. Vivemos de desejo e de procura, e esta é a grandeza do que significa ser humano. Nós somos seres de pulsão.
mas essa também é a fonte do nosso drama existencial e também pode significar a tragédia do nosso existir. Sobre isso está falando o livro dos Números na primeira leitura. Continuamos nós recriando, porque essa é a força da narrativa bíblica, o texto que é repetido, que está estabelecido. Quanto tempo tem que a Bíblia tem os mesmos textos? Alguns textos aqui já têm 2.000, 3.000, 4.000 anos de escrita. Só que ao mesmo tempo, em sendo tão antigos, são novos, porque é preciso que esta narrativa passada se atualize na vida de cada um de nós. Por isso, cada vez que a gente se põe a deixar de lado nossas preocupações momentâneas para dar um pouco de espaço na meditação dos livros do Pentateuco, do livro dos Números, se atualiza em nós a história deste povo que se põe a caminho, porque nós somos seres de caminho, estamos à procura do caminho. No livro dos Números é apresentado neste momento um povo que se põe a lamentar, que murmura. Essa que é sempre a condição de quem não dá conta de si e das próprias fomes. Porque a murmuração não é outra coisa do que estar no lugar confortável da vítima, da reivindicação e do devoramento. As crianças murmuram e fazem pirraça, porque elas estão neste lugar de quem olha para o pai, para a mãe ou para quem quer que seja e quem tem que lhes dar as mágicas provisões. É isso. Quando nós entramos com uma criança pirracenta dentro do supermercado, ela se põe a derramar sobre nós as suas exigências, as suas interdições. Ela não entende que há uma distância entre o querer, entre aquilo que é necessário e que alguém tem que pagar. Para a criança, o desejo, a gôndola do supermercado, o crédito do cartão são ilimitados. E ela então, a partir do próprio umbigo e a partir do próprio desejo, espera que o pai, que a mãe, que a avó, que a pessoa que está com ela apenas a satisfaça. Eu pego, eu desejo, eu quero, é para agora, e alguém que se vire para prover e para pagar. É exatamente neste lugar que se encontra o povo de Israel. E aí o texto diz no versículo 4 que o povo padecia de uma gula. Isso que está apresentado aqui com esta expressão concreta, gula, é na verdade a tradução de uma coisa que vai percorrendo todo o Pentateuco, que é a violência do desejo, que está dando testemunho daquilo a respeito do qual falei no início da homilia, que é o que cada um traz dentro de si. Se nós vemos todo o embaraço da história da humanidade, ele começa no relato simbólico poético com Eva, que vê o fruto proibido e vê naquele fruto proibido algo agradável aos olhos e desejável para obter conhecimento. E a partir de Eva, a violência do desejo faz Caim matar Abel. Logo em seguida, a desgraça que acaba condicionando o dilúvio. Logo em seguida, a Torre de Babel, sereis como deuses. Depois Sodoma e Gomorra, depois Ló. É assim, o Pentateuco vai nos fazendo perceber inúmeros casos nos quais nós nos encontramos em nossa sede desenfreada, que é preciso estar atento àquilo que o desejo causa em nós. E a palavra que o hebraico usa para dizer desta nossa inclinação a nos deixarmos levar pelos nossos apetites, pelos nossos desejos, pelos nossos caprichos, é Yetzer Hará. É isso. A respeito, inclusive, do qual fala o Salmo que acabamos de escutar, 80 e 81. Um desejo que faz o povo não escutar a voz de Deus, que faz o povo seguir os próprios caprichos e endurecer o próprio coração. O desejo pode nos ensurdecer e nos impedir de escutar. E lá onde nós não escutamos, nós apenas devoramos os outros. O desejo nos faz estar condicionados por nossos caprichos e imaginar que Deus, a sociedade, quem trabalha conosco, quem está na igreja conosco, tem que ser modelado segundo nossos caprichos, nossas subjetividades.
e o desejo endurece o coração. Um coração endurecido significa um coração autocentrado, incapaz de ser sensível, incapaz de perceber que se dói no outro deve doer em mim, incapaz de perceber que aquilo que sobra na minha mesa como desperdício certamente estará faltando na mesa de alguém. Esta dimensão humana, esta inclinação aos maus desejos é definida no hebraico como o Yetzer Haram. E a pergunta do versículo 5 da primeira leitura é bastante iluminadora, nos ajuda a estar num lugar da lucidez. Quem nos dará? Antes nós tínhamos. Olha só, quem nos dará? Entendem? Mais uma vez voltamos a essa perspectiva infantil dos próprios caprichos, porque às vezes nós somos homens velhos com vícios de criança. Estamos o tempo todo reivindicando, exigindo e nos queixando. E já que somos uma sociedade onde o sucesso é um direito, onde tudo é muito rápido, onde a gente não conserta aquilo que quebrou, a gente substitui, a gente pode estar o tempo inteiro olhando para a nossa esposa, para o nosso esposo, para os nossos filhos, para a nossa paróquia, para a nossa sociedade, sempre pedindo: o que é que você tem a me dar? O que você tem a me oferecer? Como é que você confirma os meus caprichos? Como é que você vai nutrir e alimentar o meu egoísmo? Este lugar, a respeito do qual fala o livro dos Números, é atualíssimo, porque nós, enquanto sociedade, estamos neste lugar da cobrança, da reivindicação, imaginando que o sucesso é um direito, de que tudo tem que ser rápido, segundo a nossa medida, e se quebrar, a gente não conserta, a gente substitui. Moisés, o próprio Moisés, vê-se cansado. Vemos isso no versículo 10 desta primeira leitura, quando vai lamentar-se diante de Deus e diz que o seu ministério, na verdade, é uma desgraça. Aí ele pede ao Senhor que o mate. É isso. Para entender o que Moisés está colocando nesta primeira leitura, é preciso ser mãe, não é? Que mãe que já não gritou assim em algum momento: o dia que eu morrer, vocês vão ver. É isso que Moisés está fazendo. Ele está se lamentando diante de Deus porque não consegue ver um sentido para o seu ministério, porque está diante de um povo que só faz exigências, reivindicações, um povo que é preguiçoso e que somente demanda. Como às vezes podem ser os nossos filhos e os nossos netos, que apenas nos demandam, imaginando que somos nós que temos que lhes consolar, lhes ordenar e lhes satisfazer os caprichos. E é preciso tomar cuidado, porque às vezes, como mãe, como avó, como pai, a gente pode nutrir dos nossos filhos e dos nossos netos uma eterna síndrome de Peter Pan. Não deixamos que os nossos filhos amadureçam, porque estamos apenas entregando aquilo que eles querem. Nós estamos criando uma sociedade adoecida. Crianças que não são capazes de lidar com o não, com a frustração, com o fato de que nem tudo tem que ser para agora. E aí, Moisés, no versículo 12, diz ao Senhor: acaso fui eu que concebi esse povo? Quase como dizendo para ele, poderíamos assim traduzir, dizendo para Deus, né? Quem pariu Mateus que o balance. Quer dizer, não sou eu que concebi este povo. E temos que entender, aqui quando Moisés diz não foi eu que concebi, ele está ajudando-nos a perceber que Deus nos ama com um amor de mãe. E que a sua insistência nesse povo, que é um povo de cabeça dura, que não quer escutar, um povo que não escuta a voz de Deus, é pelo fato de que ele prometeu a Abraão que concederia a terra, que daria a descendência e que garantiria a fertilidade. Por que Deus é insistente? E por que Ele não se deixa vencer no amor? Porque Ele ama apesar de. Não ama porque o povo merece. Não ama porque Israel possa reivindicar alguma coisa. Ele ama com um amor que nunca se cansa, porque Ele é fiel a si mesmo e aquilo que jurou. Às vezes é isso, hein? Nós temos que estar diante de pessoas e perceber que as demandas dessas pessoas são apenas demandas. E tomar cuidado para não ficar neste lugar que é ilusório de ter que estar o tempo todo tendo que oferecer, que corresponder e avalizar os caprichos dos outros.
porque isso pode nos destruir. Porque a gente vai ficar sempre com a impressão de que temos que entregar aquilo que o outro quer. Não, a esposa não tem que entregar aquilo que o esposo quer. A mãe e o pai não têm que entregar aquilo que o filho quer. A professora não tem que dar aquilo que o aluno quer. Nós temos que nos perguntar sobre aquilo que o outro precisa. Mas para ser capaz de alcançar aquilo que o outro precisa, para além daquilo que ele está me reivindicando e exigindo, eu tenho que estar em plena posse de mim. E essa é a grande aventura de um relacionamento. O que eu devo lhe dar, ainda que você não mereça, e que tem a ver com o fato de que eu sei que é necessário para você, e não a entrega que tem a ver com o seu capricho. É preciso estar em muita posse de si, ter muito conhecimento sobre si. É preciso ter um amor verdadeiro para ter essa tranquilidade de não se deixar levar e devorar pelos desejos dos outros, de não estar à mercê dos caprichos dos outros e entender a diferença entre aquilo que o outro está me pedindo, me reivindicando e aquilo que é o que ele realmente precisa, necessita e que cabe a mim entregá-lo. Deus tem essa serenidade, esta lucidez de entregar não aquilo que o povo quer, mas aquilo que o povo necessita. E é por isso que ele tem um amor que nunca se cansa. Porque não é um amor por causa de. Se você quiser amar seus filhos, seus netos, seu esposo, sua esposa por causa de, você está ferrado. Vai ser como Moisés, uma hora ou outra cansa, como Moisés, e vai deitar a cabeça como o profeta Elias debaixo de um junípero e vai pedir a morte, porque é isso, o desejo ele não tem fim, e o desejo tem esta capacidade de nos matar, ele nos devora e nos faz ser devorados. Temos que encontrar alguma coisa que é maior do que o desejo. É a respeito disso que está falando esta primeira leitura. E olhando a primeira leitura e também o Evangelho, podemos chegar a uma conclusão que é muito importante e lúcida. É a falta que nos constitui como sujeitos. A gente geralmente não é capaz de entender aquilo que é realmente necessário e aquilo que o outro precisa quando a casa está em festa. É preciso uma demissão, uma decepção, um câncer e uma morte para que a gente... E aí, quando nós estamos num momento de avesso, de doença, de fome, de enfermidade, a nossa tendência é negar isso e vivermos em inautenticidade. E aí é preciso ir a Heidegger, quando ele fala que a gente pode ter um existir inautêntico, porque a gente, quando reconhece a falta, a gente quer tamponar. É por isso que quando a gente está ansioso, a gente tem que comer. É por isso que quando a gente está desesperado, a gente tem que comprar, porque tem que arranjar alguma coisa para tamponar a falta, para negar. É o que o povo está fazendo nos números. Ah, cebolas do Egito, onde estão as nossas carnes? Onde é que estava o nosso prazer? A nossa vida antiga. Então tome cuidado. Uma maneira de disfarçar a falta e não há parto da consciência, não há despertar, já dizia Jung, sem dor, lá onde você estiver sentindo dor, falta, limite, se não tiver as respostas, estiver angustiado, toma cuidado com o que você coloca no lugar. A bebida, o vício, as ilusões, porque esta é a tendência. E aí viverá em inautenticidade, será refém dos próprios desejos. Só que a falta, em sendo a constatação do nosso avesso, ela também pode ser a oportunidade do verso. E aí vamos a Ariano Suassuna, quando ele diz que a gente tem que transformar as dores da vida em assunto de beleza. Se falta, se dói, se não tenho respostas, se está difícil, ai meus filhos, aos meus netos, transforma isso em assunto de beleza. Porque aquilo que é ruim de passar, é bom de contar. E como lembra Rubem Alves, ostra feliz não produz pérola. É o desconforto, é a angústia, é o não caber, é o exílio. Ah, mas como é que vai fazer? Mas eu rezo tanto. Mas é esse desconforto é que nos coloca para fora. Porque o desconforto nos coloca na condição do parto, da lucidez. É o que amadurece a consciência, entende? Não podemos fugir deste lugar como o povo quis fugir no livro dos Números. Então podemos assim dizer, a falta, o limite, a angústia, a fome é o que nos define e o que nos constitui. Toma cuidado, porque sempre vai ter um padre, um pastor, um coach que vai querer te oferecer alguma coisa para tamponar a falta.
Vem nessa missa aqui, vem nesse culto aqui, faz isso aqui, paga isso aqui, que você vai deixar de sentir isso. Fuja. Se alguém te oferecer isso, fuja, porque é ladrão. Vai começar te pedindo alguma coisa, já coloca a mão no bolso, porque vai te roubar. Que está te oferecendo um ansiolítico, está te oferecendo um anestésico. Na consciência de que esta condição do parto e da travessia é humana e ela é amadurecedora. Se a falta, então, é o que institui a consciência, porque o povo vai tendo que aprender no deserto a ser livre, e a liberdade é, antes de tudo, uma exigência, ela não é um direito, ela exige lucidez, vigilância. É isso que você tem que dizer para o seu neto, para o seu filho, que está querendo achar que vai ser o rebelde, sem causa, transformador do mundo. Você diz para ele assim: o dia que você tiver que pagar o seu primeiro boleto, você volta. Porque você só pode ser livre quando você puder pagar as suas contas. É isso, né? Porque a liberdade, ela não é um direito, ela é uma conquista. Então, se a falta institui o sujeito, é o transbordamento que institui a missão. Quando nós podemos transbordar, é quando nós encontramos um sentido para a nossa vocação. Olha que Jesus está sendo dito no evangelho que acabamos de escutar. Jesus vê a falta do povo. E os discípulos têm medo dessa falta, é próprio dos padres e dos pastores, né? A gente gosta do povo de vez em quando, né? Mas quando vem pedindo, não é que ele despede a multidão, manda embora. Aí Jesus diz: não, dá-lhes vós mesmos de comer. A falta não pode ser dissimulada. E, sobretudo, temos que encontrar na falta a oportunidade do transbordamento. Porque quando o outro me exige, me faz comparecer diante da minha indigência, é que nós podemos transbordar. E não são os discípulos que dão o pão. É o Cristo, quem através deles faz agir a sua graça e sacia a fome do povo. O povo insatisfeito na primeira leitura é saciado no Evangelho. O Cristo faz todos se assentarem no lugar deserto. Ele é o novo Moisés no Evangelho de Mateus e multiplica o pão, faz o milagre do pão. E assim o povo fica saciado. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos dão aquilo que não parte deles, mas é preciso, em primeiro lugar, reconhecer a falta. Quando eles reconhecem a falta, o limite, está difícil dar de comer aos seus filhos, seus netos, cuidar de adolescente é muito difícil, está difícil o seu casamento, você sente que não tem força. Então reconhece a falta, reconhece o limite. Não busca subterfúgio para disfarçar isso. É falta, é limite, é angústia, é dor, é incerteza. E pede a graça de Cristo, para que seja a força da sua fraqueza, para que transborde aquilo que lhe falta, para que seja o verso do seu avesso. E assim, atravessando seus desejos, seus anseios, o Cristo te encontre no caminho. E assim, passando no caminho da sua existência, Ele alcance a você e aqueles que estão com você aquilo que lhe satisfará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em